Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, mais um programa no ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente nos acompanha aqui na TV Capital ao meio-dia e meia, e com reprise às 20 horas e 30 minutos. E também acompanha o nosso programa que é retransmitido às 5h30 da manhã na Rádio Clube 1200. Mas eu queria adiantar para vocês uma coisa, vem novidade por aí, tá bom? Vem novidade por aí e eu queria que vocês ficassem atentos. As oportunidades, elas têm que ser aproveitadas. Então, o meu muito obrigado. E geralmente a gente faz às sextas-feiras a nossa entrevista, né? Mas hoje nós abrimos uma exceção e estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo Sargento Borges, presidente da ASPRA. A ASPRA vem a ser, pessoal, a maior entidade dos profissionais da segurança pública, não só do Ceará, né, da Polícia Militar especificamente, não é da segurança pública como um todo, da Polícia Militar. Não só aqui do Ceará, mas também do Nordeste. Borges, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. Só para fazer uma correção, Márcio, da Polícia e dos Bombeiros também. Dos bombeiros, militares estaduais do Ceará. Tá feita a observação. A observação aqui da Polícia e dos Bombeiros. Borges, para quem não conhece, o que a ASPRA, qual o tamanho que ela atinge por ser maior, né? O que diferenciou vocês de outras associações para vocês chegarem nesse tamanho, né? Roberto, há quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo? Obrigado pelo convite. A ASPRA, ela já está chegando aí nos números próximos de 13 mil associados. A gente pretende bater essa meta até o meio do ano. E nós temos vários serviços ofertados aos seus associados, né, seja hospedagem, inclusive nós inauguramos no final de agosto do ano passado o nosso hotel próprio. Então, são 30 apartamentos climatizados, frigobares, café da manhã, tudo completo para atender os nossos associados independentes do interior do estado. Nós temos outras sedes no interior do estado, que é em Juazeiro, que nós iremos inaugurar, se Deus quiser, ainda nesse ano, no mês de maio ou junho, uma nova sede, uma sede própria, porque nós pagamos aluguel e vamos sair do aluguel também, para que a gente possa ter um local moderno e também muito acolhedor para os associados da região, para atendimento, e para quem for para Juazeiro do Norte se hospedar, também vai ter um local condizente com a qualidade que o nosso associado merece. Nós temos também um clube e uma casa de apoio em Iguatu, um clube em Russas. Pretendemos, no final desse ano, também inaugurar um clube na cidade de Crateús, Roberto, né? Com acesso à saúde. Sua terra. Mas não é em razão disso, para deixar claro. Né? Para vocês entenderem, proporcionalmente falando, comparado com o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a região de Crateús é onde nós temos mais associados. Sim. Então o número é bastante grande. E nós temos a nossa sede, que fica na Imperador, como você bem conhece, você já trabalhou conosco lá. Então nós temos espaços para acolher associados em todo o estado. Nós somos a única que tem a oferta de saúde inteligente através da telemedicina, gratuitamente ao associado em mais 4 familiares. Nós temos psicólogos na capital, no interior do estado, possuímos parcerias que fazem muita diferença. Eu vou dar só um exemplo, a Fé Comércio, que traz o Sesc Senac, que nós estamos na categoria empresário, então somos a única entidade do Brasil que está configurando nessa categoria com o segundo menor preço que o Sesc Senac oferta aos nossos associados. E temos o clube, o nosso clube lá no Eusébio, como você bem conhece, 40 mil metros quadrados de muita qualidade, os melhores equipamentos. É um local que eu não conheço outro melhor para o policial e bombeiro militar estar com a sua família. Inclusive, nesse ano, nós temos também reformas, ampliações na nossa infraestrutura. Então, quando se fala em um portfólio de serviços e vantagens da ASPRA, com todo respeito e sem demérito nenhuma outra entidade, nós temos assim, uma grandeza a ser explorada e a ser trabalhada em favor dos nossos associados e dos nossos dependentes. Então, não tem outra no Norte e Nordeste que tem a quantidade de benefícios e serviços. Imagine aqui no Ceará. Nós temos uma parceria muito grande com outras 2 associações, que é a ASPRAC, lá do Cariri, a ABSS, que é a Associação de Suplentes Sargentos aqui
que tem um clube na Barra do Ceará. Exato. Nós nos respeitamos, né? Outras entidades também que fazem parte dessa missão de servir ao policial e bombeiro militar. Porém, a gente sempre busca inovar e fazer esse diferencial, tanto na gestão quanto na representatividade. Ô Borges, como é que você vê a visão da Aspra, digamos assim, né? Você como presidente, mas a Aspra é composta, a diretoria, por várias pessoas, a entidade, que a gente já falou aqui, das maiores. Mas o que é que a Aspra planeja para fortalecer? Não só a própria Aspra, mas os próprios associados em si. Quando se fala no campo social, é importante também deixar claro. A gente trabalha na nossa gestão, o nome da gestão é representar e inovar. O sentimento de pertencimento. Então, a Aspra, ela é o próprio associado. Não existe desconexão, não existe separação. Então, tudo o que se faz é em razão de nós que somos associados. Eu me coloco como associado e faço o que eu esperaria. Antes de ser presidente, você era filho associado. E eu continuo sendo associado. Claro. Então, tudo que nós desenvolvemos é entendendo que tudo que eu gostaria que um presidente fizesse, eu estou fazendo na condição de transparência, de lisura, de honestidade, de desenvolvimento de mais serviços, especialmente para o interior do Estado, que há um tempo atrás ainda tinha uma lacuna muito grande de melhorias. Então, faço questão de estar presente nos quartéis. Já visitei, Roberto, 178 municípios. Só faltam 6 para fechar os 184. E ainda vou fechar na minha gestão, com toda certeza. E cumprimos esse papel, né, tanto social como de presença, para levar as demandas, inclusive, para a esfera governamental. Ou seja, cumprimos um papel em que a gente serve e ajuda no auxílio natalidade, o auxílio de saúde, o auxílio funeral, dentre outros tantos serviços que a Aspra oferece, que se eu fosse falar, eu iria passar o programa quase todo mencionando. Mas esse link com os comandos gerais da Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros Militar, com o secretário de Segurança Pública, buscando o governo do Estado, na pessoa do governador, que ainda não nos recepcionou, já vai fazer mais de 2 anos de mandato do governador Elmano, já protocolamos ofício solicitando esse momento com ele, ainda não foi atendido, mas procuramos outros canais, que é no Parlamento, na Assembleia Legislativa, com deputados da base do governo, para que possam entender um pouco melhor da nossa realidade. Então, esse trabalho ele é bem dinâmico. Nós, que fazemos parte da diretoria executiva, né, tem os conselhos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e os representantes, que ao todo nós temos uma média de 85 militares envolvidos nessa representatividade, de servir e ajudar na ponta o associado, mas também de buscar a melhoria no aspecto de valorização para o associado, que em consequência se torna para toda a tropa. Eu ia até falar isso, Borges, porque você falou do trabalho social, às vezes, inclusive, você é conhecedor, muitos quartéis no interior do estado, destacamentos que a gente chama também, estruturas são complicadas e às vezes a associação ajuda, né? Vai lá para às vezes ajudar com ar-condicionado ou um equipamento, né? Para facilitar o convívio do policial numa situação que a gente vê, ainda no interior do estado, muita dificuldade, né, para atender o policial militar, né? A gente segue o princípio solidário, né? Para você ter uma ideia, por há pouco aqui foi mencionado um pedido já há muito tempo, um psicólogo para um policial militar. Aliás, para o filho do policial, associado nosso. O custo de um psicólogo para um dependente, para um associado, individualmente, mensalmente, vai para mais de R$240. Ou seja, o associado paga R$98 de mensalidade e o custo com uma pessoa é esse valor todo. E aí, às vezes, se for o dependente mais o próprio titular, já vai para 4, 5 vezes, 6 vezes o valor da mensalidade. E é a mesma coisa que você falou relacionada às concessões de bens. Quando a gente entrega um ar-condicionado para um alojamento, para proporcionar mais conforto àqueles policiais militares, é em razão do associado e acaba também beneficiando outros que não são associados por conta da lacuna que... É a questão da valorização, né, Borges? É a questão da valorização. Agora, eu queria trabalhar, você já citou 2 vezes aqui psicólogos. E a gente sabe que o quanto é estressante o trabalho da segurança pública, né? Em todos os aspectos. Como a gente está falando com o presidente da entidade de policiais militares, de bombeiros militares, vamos tratar sobre isso.
como é que você vê hoje a questão da saúde mental? Da saúde mental dos praças, enfim, geral. O que a Aspra está fazendo e poderia fazer mais, se você, na sua visão, e o governo do estado também, especificamente saúde mental. Um tema extremamente dramático, tanto que foram 12 suicídios no ano de 2024 e só em janeiro de 2025 foram 2 policiais militares que ceifaram a própria vida. Os motivos podem ser diversos, mas em razão do estresse do trabalho, da pressão interna, da pressão externa, com todo respeito a todos os outros profissionais de várias áreas e até mesmo da área da segurança pública, o policial militar ele tem uma carga um pouco mais pesada, porque ele é cerceado de diversos direitos constitucionais, inclusive. Exato. Né? Direito à liberdade de expressão, ele não tem uma carga horária definida, que é uma luta nossa que eu vou já mencionar, se vocês me permitirem. Sim. Tem outros tantos direitos que o trabalhador comum possui, inclusive os outros profissionais da área da segurança pública. E o militar, ele se torna um alvo maior, né, por conta de trabalhar ostensivo, e por ser militar, existe uma pressão muito grande. Então, eu acredito que ao longo do tempo houve avanços, né, de investimentos do governo do estado, porém ainda é aquém ao que é necessário. Tem o Centro de Saúde da Polícia Militar, tem os NUPs, né, os núcleos do interior do estado, que até há pouco tempo não existia, hoje já começa a ser feito esse trabalho. Inclusive, tive uma reunião uma vez com o chefe de gabinete do senador Eduardo Girão, solicitando uma emenda parlamentar para investimento na saúde mental. Nós temos um parceiro na Assembleia Legislativa, que é o deputado Renato Roseno, em que agora em abril nós teremos uma audiência pública para tratar sobre a saúde mental dos profissionais da área da segurança pública, para que a gente possa identificar e ver o quanto poderia ser feito de mais investimento para o policial militar. Por exemplo, nós temos uma proposta que é relacionada à Lei Orgânica Nacional para ser implementada no Ceará, do Código de Ética. Mas o que tem um Código de Ética a ver com a saúde mental? Sim. Se você tem um trabalho mais humanizado e tem uma lei que ampara não ter assédio moral, não ter assédio sexual interno nos quartéis, isso reflete positivamente para que a pessoa ela tenha uma condição, um papel melhor. Com certeza. Então, são vários aspectos, né? Da violência às questões internas que o próprio militarismo impõe a uma carga pesada ao policial e bombeiro militar. Mas eu acredito que com um bom diálogo, propositivo, a gente tem condições de melhorar. Eu acredito na sensibilidade do novo comando-geral da Polícia Militar, Coronel Sampaio, no qual nós estamos ainda aguardando uma reunião com ele, para que a gente possa apresentar também essas sugestões relacionadas a esse tema que é fundamental para a nossa categoria. Eu queria só lembrar, Roberto, as pessoas que estão acompanhando agora o nosso programa que ligaram a televisão agora, estamos recebendo hoje o Sargento Borges, que é presidente da Aspra, a Associação das Praças do Estado do Ceará. Borges, eu ia entrando nesse tema, você já falou uma pauta que é cara à associação, né, que é a questão da saúde mental, né? E quais outras pautas que vocês estão lutando nesse momento na Assembleia? Vocês tentando com o governador, com o governo do estado, quais são as principais pautas hoje aí que a associação está emplacando na parte política, né? Quer ou não, tem que ter política, porque a política é que vai permitir que servidores públicos, né, tenham alguns ganhos por parte do governo do estado, né? Roberto, como diz Aristóteles, nós somos um animal político. Então, exato. Às vezes as pessoas confundem, acham que tudo é política partidária, tudo exato. É guerra entre os partidos, entre os políticos do Brasil, do estado de Ceará, dos municípios. E eu enxergo que nós temos que desenvolver nosso trabalho dentro da seara e do setor que você faz parte. Então, perfeito. Nós desenvolvemos uma política associativa de encaminhamento representando os nossos associados. Tanto que nós estamos voltando a buscar essa união com as outras entidades representativas. Nós temos um ótimo alinhamento com as PRAC, com a BSS, a Associação das Viúvas, a ASOF, que é a dos oficiais, para que a gente possa fazer com que se implemente a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, que foi sancionada em dezembro de 2023. Inclusive, foi aprovado lá na Câmara dos Deputados uma comissão que vai fiscalizar os estados
Perfeito. Para poder saber se está sendo implementado essa lei. Então, quando você avalia o código de ética que eu acabei de mencionar, que vai, inclusive, criar um equilíbrio entre praças e oficiais, porque é como se fosse um apartheid. Existem, inclusive, direitos separados. Sim. Né? Você tem um conselho de justificação para oficial e conselho de disciplina para a praça. Verdade. Então, até na hora de julgar, existe uma forma diferente e desigual. E quando você fala de carga horária, quando você fala de salário, isso afeta também a saúde mental. Então, o que nós pretendemos é realmente fazer com que a gente possa sensibilizar o governo do Estado na implementação dessa lei nacional. Eu sou pioneiro em trazer esse tema aqui para o Ceará, assim que foi sancionado lá, nós estamos batendo nessa tecla. Na verdade, antes mesmo dessa sanção do presidente da República relacionada à Lei Orgânica Nacional, que estava engavetada há mais de 23 anos na Câmara dos Deputados, nós já tratávamos sobre a carga horária. Né? Os destacamentos que você acabou de mencionar, os policiais militares ultrapassam 60 horas semanais. Você imagina, um trabalhador comum trabalha 44 horas, seletista, o concursado é 40 horas, e o policial militar, ele sem nenhum tipo de retorno remuneratório, ele ultrapassa 50% a mais na carga horária dos outros trabalhadores. Isso não é justo, né? Com aquele que está dentro da sociedade, sendo um amigo do cidadão e defendendo a população. Então, a carga horária, inclusive, nós impetramos um mandado de junção coletivo para que pudesse ser implementado, mas, obviamente, também buscando esse diálogo para que seja transformado em lei. E o escalonamento salarial não é uma questão apenas de busca de melhorar salário, para deixar bem claro. Sim. Eu estou falando de dignidade. O policial militar, ele precisa estar morando num local que não seja de risco. Para ele pagar um momento aluguel. em que já aconteceram casos aqui que, assim, é difícil para a população entender. Por exemplo, um policial ser expulso de casa. É para ser até imaginável, né? Porque Pronto, inimaginável. Ali quem está sendo expulso é o Estado. Certo? É uma coisa assim que... Porque a gente recorre a quem? Ao Chapolin Colorado? Porque se a polícia está sendo expulsa. Entendeu? Mais ou menos isso. Ô Borges, qual é a tua visão da segurança pública hoje no estado do Ceará? Acho que de uma maneira geral, qual é a reclamação dos praças? O que é que os praças elogiam? Me fala um pouco disso assim. Eu queria só complementar com relação a essa parte da lei orgânica sobre o escalonamento salarial. Para vocês terem uma ideia, quando se fala em carreira, perfeito, a Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Ceará, eles ganham bem menos do que os outros profissionais da área da segurança pública estadual, aqui no Estado. Aqui no Estado. Então, para você comparar, o final da carreira do policial civil equivale a 60% a mais do final da carreira da praça da Polícia e Bombeiro Militar. Perfeito. Então, estamos falando aqui com um senso de justiça, porque quem está presente nos 184 municípios, 24 horas por dia, e arriscando muito mais a sua vida do que qualquer outro, é o policial militar. Então, a gente busca sensibilizar o governo do Estado, porque, querendo ou não, pegando até o discurso do governador há pouco tempo, que fala a respeito de, ao invés de tombar o policial, que tombe o bandido, além do respaldo, do amparo jurídico do governo do Estado, nós precisamos também entender que a valorização na carreira, no aspecto salarial, é fundamental para prover as necessidades básicas de você morar num local melhor, de você realmente ter a tranquilidade de quando você deixar a sua família em casa e sair sem saber se vai voltar, para que ele possa entender que ele está numa instituição onde ele vai permanecer numa carreira na qual ele escolheu e que ele vai ter minimamente a dignidade salarial. Porque a maioria hoje, Roberto, entra na corporação e já está estudando para sair. Então, tem que ser revisto e é fundamental essa pauta e que o governador dê a atenção devida, porque ele está encaminhando muita mensagem para a Assembleia Legislativa e essas pautas muito pontuais e muito singelas que não têm impacto nenhum de valorização da nossa categoria. Isso é fato. A última agora, inclusive eu estou indo para a Assembleia daqui a pouco, foi que aumentou as vagas de tenentes-coronéis
de uma vaga para 3, nos tenentes coronéis, que é o AS, que é o prazo que ascende ao oficialato. E aí, no mundo de 23 mil policiais militares, aumentar 4 vagas para uma base que praticamente quase nunca vai chegar lá, não vai interferir em nada. Né? E aí, trazendo a sua pergunta relacionada à segurança pública do Ceará... Com a tua visão, só para lembrar. Márcio, é um momento extremamente delicado em que eu percebo que o governador, o secretário de Segurança, Roberto Sá, o atual comandante-geral, eles estão buscando desenvolver um trabalho que possa gerar algum tipo de resultado. Né? Eu não creio que é normal você achar que uma facção criminosa ela possa colocar o Estado de joelhos, seja no Ceará ou em qualquer outro estado da federação. Não acredito que eles possam ser mais organizados do que o governo do Estado. Não é assim, é impensável. Impensável. Então, a integração, a inteligência das forças de segurança e com o respaldo do governo do Estado e com a devida valorização, eu acredito que pode ser melhorado essa condição que nós estamos vivendo hoje, mas que todos nós estamos sentindo que ainda não está realmente chegando num denominador em que foi colocado realmente a força do Estado, né, com toda a contundência possível com relação ao crime organizado. A mão forte do Estado. A mão forte. Porque não se justifica. Não pode ser aceitável que um policial militar ele não tenha um amparo e se utilizar das excludências de licitude de poder cumprir a sua missão e se utilizar da arma letal para combater uma injusta agressão. Né? Então, pelos discursos do governador, desde agosto do ano passado para cá, que não é de agora, isso traz, né, um sentimento de um pouco mais de amparo, mas que tem que ser concretizado em ações. Exato. Então, essa é a questão. Mas vamos esperar que isso possa ser melhorado por parte não só do governo, mas também lembrando que agora o ficar Ministério cobrando, Público e o Judiciário também tem que participar. E ficar cobrando, né? Sim. Ficar cobrando. Sim, tem as limitações da entidade, desde as últimas, da última paralisação, foi limitado em algumas situações, né? Até porque nós não somos sindicatos, Isso, né? exato. Somos Somos associação. associação, né? Eu sou militar da ativa. Militar da ativa. Exato. Então, tem algumas limitações, mas tem coisa também que não pode ficar calado, né? Não, com certeza. Nós temos que ser diplomáticos, respeitar a hierarquia de disciplina quando se fala do CPF do Sargento Borges, mas compreendendo, eu já tinha falado com o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Clênio, que nós representamos um CNPJ. Então, essa legitimidade que nós possuímos, ela é constitucional. Né? O inciso 21 do artigo 5º da nossa Carta Magna, ela ampara as associações representar os seus associados. E é o que nós desenvolvemos, né, com muita prudência, com muita cordialidade, mas compreendendo que a cobrança existe. E, inclusive, por exemplo, a T2, que é uma turma da Polícia Militar, que eles já se formaram e já estão na rua, tirando o serviço, eles ainda não foram nomeados, eles ainda não tiveram a posse, eles não tiveram a formatura, mas parece que é só um encaixe de agenda do governador. Porém, já fazem 30 dias que eles estão ganhando como alunos soldados e é o correto que eles ganham como soldado, né? E já estão na rua. Né? Então, são pequenos detalhes que muitas vezes, por conta de uma burocracia ou de determinada circunstância. Mas eu acredito muito que, com muito trabalho, ao invés de nós estarmos apenas só criticando ou cumprindo um papel de estar no oba-oba, na plateia, nós estamos buscando apresentar propostas de fato resolutivas, né, que dêem um encaminhamento para que o policial militar ele possa se motivar e fazer com que ele trabalhe com muito mais afinco, muito mais dedicação. Porque não tem outro profissional que possa estar mais preparado, mais próximo da comunidade, para poder fazer esse enfrentamento do que o policial militar. Borges, eu queria, inclusive, tratar disso. Se você ficou surpreso quando viu esse discurso do governador, essa semana ficou muito famoso, a gente até tratou um pouquinho dele dar uma segurança jurídica policial, dizer que repercutiu, Robertinho, só um detalhe, a fala do governador repercutiu na imprensa do Brasil, pelo fato do governador ser do PT, né,
enquanto que ele disse que tombe o bandido e não tombe o policial, né? Não era bem do perfil do discurso do governador, né? Só uma observação. Exato. Então, surpreendeu e o que falta para ele botar na prática para a gente ter um policial que sinta mais valorizado. Eu converso com muitos policiais, às vezes a gente vê muitas coisas saindo para o oficialato e às vezes a praça fica muito esquecida. Aí o pessoal diz, não, claro, o efetivo é maior do praça, é muitos policiais. Mas se não valorizar, a gente sabe que quem está na rua é a praça. Né? Com certeza. Com relação ao discurso do governador, eu tinha comentado anteriormente nos bastidores que desde agosto do ano passado, ele aumentou o tom na vinda do atual secretário, Dr. Roberto Sá, que é delegado da Polícia Federal, mas anteriormente foi oficial do BOP do Rio de Janeiro. Então é uma pessoa... Eu não sabia desse detalhe. Ele é de rua, né? Ele é um cara que é caveira, né? O termo interno, né? Porque ele concluiu um curso que é dificílimo, é um dos mais difíceis do Brasil, e ele era da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então ele entende as atividades operacionais da Polícia Militar. E o governador, ele internamente já tinha informações que ele já tinha passado para o controlador, né, da CGD, e o próprio secretário de Segurança Pública, anterior a esse, o Samuel Elândio, tinha confidencializado que o governador tinha falado que era para dar total respaldo aos policiais. Ou seja, era um discurso interno que acabou sendo vocalizado desde agosto para cá. E agora chamou mais atenção porque acontece muito o quê? Quem não viu o discurso em agosto, em outubro, em outro momento, e viu agora, acho que só foi agora. Mas, de fato, já tinha mencionado, inclusive eu testemunhei no recebimento dos alunos lá na ESP, faz uns 5 meses, mais ou menos, 6 meses. E ele falou a mesma coisa. Se é de tombar um policial, que tome o bandido. E, assim, não é uma questão partidária. Vamos trazer para a realidade. Eu acabei de mencionar, né, o inciso 23 do Código Penal, do Código Processual Penal, fala das excludentes de licitude. Então, sim, o policial militar ele tem o amparo legal de enfrentar, porque senão fica muito difícil, né? Tem a legítima defesa, tem o estrito cumprimento do dever legal, então é um papel do policial não se omitir. E para que ele não se omita, ele tem que realmente reagir. E o governador, quando ele expressa isso em público, ele, pelo menos, passa uma mensagem muito positiva, não só para o policial, mas também para a sociedade. E voltando ao que você falou relacionado a praças e oficiais, de fato, falta uma sinalização do governo do Estado. Exato. E a maior sinalização, pegando o que você falou que é relacionado ao Partido dos Trabalhadores, do governador, ele ainda está sendo incoerente com as suas origens, quando ele não recebe as entidades representativas da nossa categoria. Perfeito. Porque ele é de movimento popular. Então, ele nos conhece porque ele foi relator da CPI que investigou as associações de militares estaduais em 2022. Sim. Ele visitou, Ele né? visitou a Aspra, tanto a sede quanto o nosso clube, elogiou a nossa governança, ele elogiou também a nossa transparência. E aí, de lá para cá, nós ainda não tivemos essa oportunidade, porque é normal, seja qual for o cargo que a pessoa ocupa, muitas vezes ela acaba bebendo de poucas fontes. E essas fontes, muitas vezes, elas não têm o conhecimento da realidade. Fica blindado. Ô, Borges, eu queria te agradecer, o papo é bom e foi rápido. Foi rápido, vixe, mano. Né? Eu queria te agradecer e dizer que está convidado para vir em outras oportunidades para a gente tratar, porque é um tema muito importante, a segurança pública. É um tema que não tem como a população fugir. Toda hora, todo minuto, se precisa. Muito obrigado, Borges. Eu que agradeço, Márcio. E falando da segurança pública, para concluir, não existe nenhuma outra área, a educação, saúde, não existe vida sem segurança pública, porque senão nós iríamos estar numa anarquia, num caos. Então, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, Robertinho. Valeu. Márcio, tamo juntos, conte com a gente sempre. Valeu. Até a próxima, viu, Márcio? Isso. Agradecer a você que acompanhou o nosso programa e até a próxima.